pullbacks, como que você pode identificar eles no gráfico, tá? Bom, sem muita enrolação nessa aula aqui, se você não assistiu as aulas anteriores, eu aconselho que você assista. Essa aula já é um pouco mais avançada para você que já está conseguindo analisar melhor o gráfico, já está conseguindo identificar os pontos e os candles, tá? Se você ainda não está conseguindo identificar, eu peço que você refaça as aulas anteriores e depois você venha para essa aula, tá? Bom, pessoal, o que são os pullbacks? Gente, os pullbacks são pontos determinados onde a gente acredita que o preço vai tocar e depois subir. Mas você pensa, Drago, como assim o preço vai tocar e depois subir? Pessoal, é bem simples a explicação, não tem muita coisa assim difícil. Mas olha só, nesse ponto, ó, reparem que o preço ele chegou aqui exatamente até a nossa marcação em azul, nesse preço aqui, 1.09047, e depois de ele tocar nesse ponto, ele começou a subir de novo. Ou seja, aqui a gente sabe que é um ponto interessante, mas ainda não é um pullback. O pullback ele é desconstruído quando ele forma na sequência. Ó, reparem só aqui, a gente tem o nosso ponto de marcação, certo? Anterior. Aqui, ó, o mercado tocou e depois foi empurrando o preço para cima, certo? Então aqui a gente tem o nosso ponto de marcação primeiro. E reparem que aqui embaixo, ó, essa velhinha em verde que colocou aqui na nossa marcação em azul, ela fez a mesma coisa que essa vela anterior. Ela simplesmente empurrou o preço para cima, formando um pullback de alta, certo? Então, basicamente, as zonas de pullback, ela funciona tanto em cima quanto embaixo, tá, pessoal? A gente faz a nossa análise, a gente tem os nossos pontos de marcação, e quando o preço toca na nossa linha de marcação e retorna para cima a fazer o que o preço já havia feito anteriormente, a gente considera um pullback, beleza? A mesma coisa você pode identificar no gráfico aí, gente, dessa seguinte forma que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Imagine que aqui nessa zona preta a gente tem uma movimentação de preço, certo? O preço ele está subindo aqui, ó. Subindo. E o que ele vai fazendo, pessoal? Ele vai buscando sempre pontos de pullback. Ou seja, deixa eu fazer. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui a nossa tela em preto e vou explicar para vocês uma explicação de padrão de pullback que acontece bastante no gráfico, que é a seguinte. Alta, ele vai empurrando o preço para cima, cada vez subindo mais, certo? Se vocês conseguirem identificar certo, a gente traçar uma linha branca, reparem que a gente tem zonas de suporte e resistência. Assim como eu expliquei para vocês linhas de tendências, a gente tem aqui nessa situação zonas de suporte e resistência. E aqui você consegue identificar pontos de pullback ou ainda não. Se você ainda não consegue aqui, ó, reparem, pessoal, a gente tem a nossa primeira marcação, o mercado veio tocou aqui e depois retornou, e depois disso ele formou a nossa zona de resistência, rompeu a nossa zona de resistência aqui, criou a nossa nova zona de suporte, de resistência, e veio até a nossa zona de resistência anterior, e fez o que aqui, pessoal? Fez um pullback, gente, pulou o preço para cima. Então, isso daqui também é considerado um pullback, tá? Esse caso aqui é um pullback de alta. Mesma coisa aqui, ó. Voltou, viu a nova resistência. Voltou aqui no nosso ponto anterior, que antigamente era a nossa resistência. E agora, virou o nosso suporte. O que ele fez aqui, gente? Um pullback de alta novamente. Porque empurrou o preço lá para cima. Beleza? Essa daqui é a opção de um pullback de alta. Uma segunda opção que a gente tem também é o nosso pullback de baixa. Ele é basicamente a mesma coisa que o pullback de alta, certo? Ele tem o mercado empurrando o preço para baixo, certo, gente? E sempre quando ele vai retornando o preço, ele vai formando esses pullbacks, ó, empurrando, dando as pernadas maiores e as pernadas menores. Isso significa que ele não está conseguindo criar mais os fluxos ascendentes. Então, nesse caso, ele está criando fluxos descendentes e o preço está caindo. E se a gente traçar aqui a nossa linha horizontal daquela forma que a gente fez também com uma tendência de alta, reparem que ele vai fazendo as zonas de pullback. Agora, nesse caso aqui, você consegue identificar os pontos de pullback? Bom, se você não consegue identificar, eu vou traçar aqui para vocês, vai ficar um pouco mais
Nesse caso, pessoal, tem gente que chama essas marcações como marcações de drawback. São marcações tipo back de baixa. Eu gosto de traçar e falar como o back normal. O que mais interessa é que você entenda o que está acontecendo aqui e o mercado, e você entende exatamente o que está acontecendo para você fazer. Quando a gente está em uma tendência de baixa, a gente faz o que, pessoal? Vai comprar no ponto máximo de pullback. Ou seja, a gente vai comprar na nossa zona de resistência, ou seja, a gente vai vender na nossa zona de resistência e comprar na zona de suporte no caso de tendência de alta, certo? Então aqui a gente já consegue identificar vários pontos de pullback. Então, pessoal, a gente tem esses pontos aqui de pullback de baixa, certo? Então a gente identifica nossos pontos de suporte e resistência, assim como eu tracei aqui para vocês. A gente tem os nossos pontos de pullback de baixa e vamos descer para cima aqui sucessivamente. Ó. Se eu jogasse aqui, se fosse para baixo, a gente saberia que seria um pullback de baixo, beleza? Um exemplo que a gente tem também, nem todos os pullbacks, pessoal, são 100%, como eu posso dizer, perfeitos. Nem todos os pullbacks são 100% perfeitos, tá? Porque aqui, ó, na zona do euro USD, reparem que eu tenho um ponto aqui de marcação, que a gente vê, ó, o mercado veio, tocou aqui e depois subiu. Se a gente reparar aqui na parte de baixo, ó, o mercado veio, está andando embaixo da nossa linha, tocou aqui a nossa linha e fez o quê? Empurrou o preço para baixo. Porém, aqui, ó, se vocês repararem, não foi um pullback perfeito. O preço ele fez um falso movimento, o preço subiu e depois voltou, certo? Formando esse martelo. Porém, pessoal, o que você pode identificar é a sequência de velas que ele forma depois. Ó. A gente pode identificar as zonas de pullback em micro também. Ó. Por exemplo, se a gente traçar aqui esse corpo da vela, ó, até aqui, por exemplo, ó, vou traçar uma linha de quadrada aqui. Ó. E reparem só, pessoal, a gente sempre tem zonas que ele faz o pullback em, como é que eu posso dizer, em pequena escala. Às vezes ele não fica naquela grande escala, aquele gráfico gigante. Ele vai fazendo um pullback aqui dentro, ó, dentro da nossa zona de marcação de campos de suporte e resistência. Ó. Isso veio, opa, deixa eu traçar de novo aqui, fica melhor pra vocês chegarem. Veio, opa, e está traçando em verde, pessoal. Vai deixar em verde. Ó, tem a nossa zona de marcação, padrão, só para mostrar para vocês mesmo. E reparem só o que ele está fazendo. Ele tocou aqui na nossa zona de suporte, tocou na nossa zona de resistência, tocou na nossa zona de resistência e foi formando para baixo. O que ele fez aqui, pessoal? Eu acabei de explicar para vocês. Pullback. Ou seja, o preço tocou aqui na nossa zona de marcação anterior e empurrou o preço para cima. E é isso daí, pessoal. É dessa forma que funciona os pullbacks. Fala, galera, beleza? Nessa aula você vai aprender a como traçar corretamente a Fibonacci e quais são os pontos que você pode pegar de entrada. Eu trouxe alguns exemplos aqui já no mercado que aconteceu, tá, pessoal? Mas você vai ter um exemplo aqui nessa aula também de como que você vai aplicar, como você vai pegar suas entradas. Mas o passo importante para você iniciar, pessoal, deixa eu até limpar a minha tela aqui. Eu vou apagar tudo que tem aqui para poder fazer manualmente, tá? E eu vou desenhar uma movimentação de preço padrão, tá, pessoal? Imagina que a gente tem aqui uma movimentação de alta e o preço, quando ele chega aqui de cima, ó, ele para de subir e ele cria a nossa zona de resistência. Então, quando o preço toca aqui na nossa zona de resistência, ele automaticamente começa a empurrar o preço para baixo, formando as novas movimentações. Certo, pessoal? Isso aqui é uma movimentação padrão de price action de preço. Imagina que essas marcações em verde é a nossa movimentação lá do gráfico. E aí, a nossa Fibonacci, a gente tem vários pontos. Ela praticamente vai vir aqui do nosso ponto inicial até o nosso topo principal. Ou seja, a gente tem o nosso ponto mínimo de baixa e o nosso ponto máximo de alta. Então, a gente traça a nossa Fibonacci aqui nesse ponto. E aí, você vai ter várias opções aqui. A gente tem vários pontos de entrada, certo, pessoal? A gente tem o nosso ponto de 23, a gente tem o nosso ponto de 38, a gente tem o nosso ponto de 50 e o nosso ponto de 61.8. Os pontos mais interessantes para a gente é o ponto de 61.8 e os de 50, que geralmente são onde o preço mais tende a retrair. Então, imagina que aqui a gente tem essa movimentação de preço, o preço está subindo, criou o nosso topo máximo aqui. Esse é o nosso ponto máximo, tá, pessoal? Vou até marcar aqui para a gente não esquecer.
topo máximo, fundo máximo. E reparem que aqui, ó, a gente está criando topos ascendentes, então está se formando topos maiores do que os anteriores. Então aqui a gente consegue identificar que a gente está vindo de uma tendência de alta. Se a gente está vindo de uma tendência de alta, a gente vai acompanhar o mercado. Então, assim que ele tocar na nossa Fibonacci aqui de 50, a gente pode fazer uma entrada, acreditando que o preço vai fazer o quê? Empurrar novamente para cima. Porém, pessoal, o ponto de entrada que eu mais gosto de pegar é na de 61,8, porque a chance de ele retrair é ainda maior que o ponto de 50. Então, se o preço chegar aqui, ele não retrair, ele fazer esse rompimento, a chance de que na hora que ele chegou aqui na nossa 61,8 ele empurrar para cima é ainda maior que o nosso ponto de 50, tá? Porém, o que pode acontecer, pessoal, é ele chegar aqui nesse ponto de marcação de 50, ele já fazer essa reação para cima, antes dele chegar aqui na nossa de 61,8. Então, é bem importante você ficar atento aqui nas movimentações. E quando ele chegar nesse ponto de 50, você vê que ele não está conseguindo fazer um movimento para de 61,8, aí você entra a favor da entrada, tá, pessoal? É basicamente isso a Fibonacci. E eu trouxe alguns exemplos aqui no gráfico para vocês verem como que funciona. Ó, aqui nesse ponto, a gente tem a nossa mínima, certo? Foi até onde o preço chegou no máximo dele e depois começou a subir. E repara que o preço, ó, ele foi se movimentando para cima, até formar o nosso topo máximo. Aqui em cima, ó, a gente tem até a marcação da própria Option que ela oferece para a gente, que é o ponto onde o preço chegou no máximo e depois começou a retrair. Ó. E repara como ele vai se movimentando dentro dos nossos pontos da Fibonacci. Aqui a gente tem a nossa 61,8, aqui a gente tem a nossa 50 e os 38,2. Como a gente vai pegar os pontos de 61 e de 50, ó, repara na movimentação. Ele chegou aqui, exatamente nesse ponto, e empurrou o preço para cima de novo. Ou seja, aqui a gente já teria uma entrada de gain. Todas as nossas entradas aqui da Fibonacci, eu recomendo que vocês façam para 3 minutos, tá, pessoal? Entradas para 3 minutos. Isso se você estiver fazendo entradas num gráfico de 1 minuto. Se você estiver fazendo entradas em gráficos de 5 minutos, aí você tem que pegar entradas maiores ainda, maiores que 10 minutos, tá? Aqui a gente tem uma retração de preço. Repara que o preço ele tocou diversas vezes aqui no nosso ponto de 1,8 e depois retornou. A gente teve um toque, o segundo toque depois retornou e outro toque. Então aqui a gente teria 3 sequências de 1, tá, pessoal? Ó, deixa eu puxar aqui mais para frente, procurar um outro ponto de Fibonacci, tá? Deixa eu remover aqui esse anterior. E aqui, galera, a gente tem outro ponto de Fibo. Ó, repare, antes de ele fazer essa movimentação aqui, ele tinha criado o nosso fundo máximo. A gente tem até aqui a nossa marcação daqui. Criou o nosso topo máximo. Aqui ele não está mostrando o topo máximo porque ainda não existia essa parte. Mas antes de acontecer isso, pessoal, repara, o preço veio aqui, ó, criou o nosso fundo máximo, jogou o preço para cima, criou o nosso topo máximo aqui, lateralizou, jogou aonde? Exatamente o nosso ponto de 61,8. A gente entra comprado aqui, acreditando que o preço vai fazer o quê? Vai subir. E é exatamente o que aconteceu aqui. Depois ele voltou e mais uma vez ele reagiu jogando o preço para cima. Então aqui a gente teria 2 operações vitoriosas, tá? Vou jogar aqui mais para frente. Ó, galera, aqui a mesma coisa. Fundo máximo, topo máximo. O interessante aqui desse ponto que eu trouxe para vocês é que a própria Option também mostrou. Ó. A gente tem o nosso fundo máximo aqui. Marcar para ficar bem fixado na cabeça de vocês, ó. Fundo máximo, topo máximo, certo? Traçamos a nossa Fibonacci aqui do nosso fundo até o nosso topo e repara, galera, ó, o preço ele vem se movimentando dentro da nossa Fibonacci. Ele dá uma pequena lateralizada antes de fazer essa movimentação e ó, repara, ele começa já a retrair um pouco antes. Ó. Ele chegou aqui na 50, fez um movimento, mas ele não continuou subindo, ele ainda veio e tocou aqui na nossa 61,8. Quando tocou na nossa 61,8, você vai falar assim, opa, tá na 61,8. Então, eu vou fazer a minha entrada para 3 minutos. Aqui a gente teria mais um gain, o mercado formou um fundo duplo, a gente pegaria mais um aqui, dando mais uma vitória para a gente. Então, a gente teria mais uma vez uma mão vitoriosa de 2 vezes, tá? Mais um exemplo aqui, fundo máximo, fundo máximo. O mercado fez a primeira retração aqui no ponto da Fibonacci 50, depois fez aqui também na de 61,8. A gente teria um gain aqui, teria um gain aqui também. Teria mais ninguém aqui, tá, pessoal? Bom, é basicamente isso. Eu vou deixar alguns exemplos aqui de operações para Fibonacci. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar também uma apostila bem legal de Price Action, que você pode verificar lá também, esses pontos de entrada,
para melhorar ainda mais a sua assertividade e a sua análise fotográfica, tá, pessoal? Então é isso, e bora aí para